Você está vivendo dias difíceis, de exaustão, de preocupação, dias que parece que você tem trabalhado, se esforçado cada vez mais, mas não tem tido resultado? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6 diz: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Eu quero conversar com você hoje sobre 4 tópicos que vai destravar sua mente e o seu conhecimento para o novo de Deus na sua vida. Pedro era um pescador de anos. Ele conhecia o mar, ele já tinha experiência suficiente para diante daquele cenário até desistir, né? Poxa, ele poderia dizer: Jesus, mas nós já passamos a noite inteira pescando, nós estamos cansados, nós, até um pouco frustrados, porque a pescaria para Pedro naquele momento não era uma brincadeira, era uma sobrevivência. Falava-se de alimento, daquilo que mantinha a sua casa, mas também a venda dos peixes. Então falava-se de sobrevivência. Ele poderia dizer: não, mestre, eu não vou, não, nós já fomos, foi uma noite inteira de pescaria e não tivemos resultado algum. Mas há algo interessante aqui na vida de Pedro que nós precisamos trazer para a nossa vida. Aquela ordem parecia não ser lógica na nossa visão humana, mas na visão divina, aquela ordem era a verdadeira voz do milagre para a vida de Pedro. Qual era o segredo de Pedro? A obediência à voz de Deus pode transformar um cenário de frustração em um cenário de abundância. O que muda a sua vida não é a força do seu braço, é a voz que você escolhe obedecer. Número 1, a obediência começa quando a lógica termina. Ou seja, Pedro tinha experiência, tinha as ferramentas, tinha conhecimento técnico, era um pescador experiente, ele era um profissional na sua área. Mas naquele dia, sua experiência não foi suficiente. Talvez você tenha vivido esse tempo. Você tem uma formação superior, uma formação técnica. Você estava no auge da sua vida profissional e hoje está desempregado. Talvez você tenha vivido na sua família, né, esse tempo de escassez, de perca, de desânimo, sem força, deprimido. Mas o que essa palavra está dizendo para nós nessa noite? Quando a obediência começa, quando a lógica termina, o que isso diz para mim e para você? Olha, eu já usei todas as minhas forças. Agora eu preciso entregar na mão de quem realmente pode fazer alguma coisa. É exatamente assim que Deus trabalha. Quando a nossa força chega ao fim, Ele começa a agir. A ordem de Jesus não fazia sentido lançar as redes de dia no mesmo mar em que tinha passado a noite toda. Nós sabemos que pescar à noite é algo da profissão do pescador. Existe algo por trás disso. Mas Pedro decidiu obedecer. Ele poderia dar inúmeras justificativas, porque nós somos fáceis para justificar aquilo que nos paralisa, aquilo que nos desanima. Mas Pedro não justificou. Pedro decidiu obedecer. E isso fez toda a diferença. A fé começa quando a lógica termina.
A obediência é dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Número 2, a obediência exige humildade. Para obedecer, Pedro precisou reconhecer que sua experiência era limitada. Ele poderia dizer: eu sei mais de pesca do que esse carpinteiro. Mas em vez disso, ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Você precisa ir em nome do Senhor dos Exércitos. Essa palavra me faz lembrar de Davi quando foi lutar com o gigante Golias. Ele disse: eu não estou indo na minha força, eu não estou indo na minha palavra, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você vai em nome do Senhor dos Exércitos, você vence qualquer guerra, qualquer batalha, qualquer adversidade, porque não é o seu nome, é o nome do Senhor da guerra. Obedecer a Deus exige humildade para admitir: Ele sabe mais do que eu. Exige reconhecer que sua sabedoria está acima da minha. Quem obedece a Deus abre mão do orgulho para viver o milagre. Guarda isso: quem obedece a Deus abre mão do orgulho para viver o milagre. Obedecer é dobrar o coração antes de dobrar os joelhos. Quando você é sabotado pelo orgulho, pela soberba, você sabota o milagre e deixa inoperante a sua fé. Número 3, obediência gera resultados sobrenaturais. Quando Pedro obedeceu, o milagre foi tão grande que ele não conseguiu lidar sozinho. As redes começaram a se romper, os barcos quase se afundaram, ou seja, eu ouvi a palavra, em cima da palavra do mestre, eu lancei a rede novamente, mesmo nas circunstâncias adversas, e foi tão grande a quantidade de peixe que pescamos, que as redes começaram a se rasgar, e nós chamamos os amigos que estavam no outro barco para ir conosco: vem nos ajudar com os peixes. O desejo de Deus diante da adversidade que você está passando é fazer você crescer, fazer você amadurecer, para que quando o milagre chegue na sua mão, ele não se torne uma maldição, mas se torne uma bênção para você e para aqueles que estão ao seu redor. Isso nos ensina que a obediência sempre atrai resultados que vão além do natural. Não é apenas sobre o peixe, é sobre a abundância que só Deus pode gerar. Aleluia. Número 4. Obediência revela propósito. Tem muita gente vivendo sem propósito por aí, que já não acredita mais em si mesmo, que já não acredita na palavra que Deus lançou sobre a sua vida. Prefere viver cabisbaixo, desanimado, entristecido. Às vezes você está dentro de uma igreja, mas a palavra que você ouve lá, ao sair da igreja, você já se torna uma mente vazia. Mas eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos dizendo para você: obediência revela propósito. O milagre da pesca não era apenas sobre provisão. Jesus estava preparando para Pedro algo maior. De agora em diante você será pescador de homens. Olha o nível, Pedro saiu de um nível para outro nível. Toda experiência gera em nós a saída de um nível para outro nível. Deus não te fez para você ficar sempre no mesmo lugar. Ele sempre tem uma escada de sucesso, de provisão, de crescimento para você seguir. Ou seja, quando obedecemos, não apenas recebemos bênção, mas somos conduzidos ao nosso chamado, ao nosso propósito. Deus usa a obediência como porta para revelar nosso verdadeiro propósito. O milagre supre sua necessidade, mas a obediência revela o seu destino. Eu preciso repetir isso para você. O milagre supre a sua necessidade, mas a obediência revela o seu propósito. Deus não quer só encher as suas redes, Ele quer ativar o seu chamado. Talvez você esteja como Pedro,
cansado, frustrado, desanimado. Talvez você já está pensando em desistir, já pensou em tirar a sua própria vida. Você já tentou de tudo. Portas estão fechadas. Amigos já não querem nem você por perto mais. Mas é nessa hora que Jesus nos aproxima do próprio milagre. Ouvir a Deus e obedecer a sua voz vai te conduzir a pastos verdejantes. Deixa eu te encorajar nessa manhã, nesse dia. Não desista, apenas obedeça. Guarda isso. Não desista, apenas obedeça. Se Ele te pede para lançar as redes novamente, faça. Lance as redes novamente. Não importa se você tentou 1000 vezes, se parece impossível, se não faz sentido. O mesmo Jesus que encheu o barco de Pedro é o mesmo que pode encher a sua vida de milagres abundantes. A obediência é a chave que abre o sobrenatural. Deus não precisa da sua lógica, Deus precisa da sua fé. Redes vazias hoje não são o fim, são um palco para o milagre amanhã. Eu quero te encorajar a não desistir. Eu quero te encorajar a não desistir. Se esse vídeo fez sentido para você nessa manhã, se tem alguém da sua igreja, algum parente seu, você, se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com alguém que você ama.